Então, bem-vindos à 23ª aula do curso de BRST e de renormalização algébrica. Então, nesta aula vamos abordar o tópico da caracterização do contratermo invariante. Então, após ter feito uma longa parêntese sobre a existência de anomalias, a anomalia de Alder-Bardeen, o teorema de não renormalização associado a essa anomalia e a relação que essa anomalia tem com a cohomologia de BRST. Enfim, após ter feito, digamos, um estudo relativamente amplo da possível existência da anomalia de Alder-Bardeen no setor das identidades de Slavnov-Taylor e do que pode ser feito com relação a esta anomalia, graças ao teorema de não renormalização de Alder-Bardeen, vamos enfrentar o segundo ponto da construção de uma teoria quântica não abeliana, representado pela caracterização dos contratermos invariantes, né? Então, vamos começar relembrando um pouquinho o ponto de partida. Então, temos a ação de Yang-Mills, né? Esse aqui é o termo de Yang-Mills. Depois temos o termo de matéria. Agora já sabemos os cuidados que devem ser tomados com relação ao termo de matéria para evitar a anomalia de Alder-Bardeen. Então, assumiremos que o espinor-psi tenha ambas as quiralidades, né? Desta forma, não há presença de γ5 na Lagrangiana de partida e, portanto, não há como gerar o tensor completamente antissimétrico epsilon rho sigma, e isto garante a ausência da anomalia de Alder-Bardeen a um loop e, portanto, a todas as outras ordens. Então, daqui para frente, vamos assumir que os campos de matérias espinoriais possuem ambas as quiralidades. E depois temos o gauge fixing, né? A gente mantém o gauge fixing linear covariante, alfa sendo o parâmetro de fixação de calibre. Na próxima aula a gente vai se debruçar sobre, sobre o que podemos dizer sobre alfa, né? E vamos derivar as chamadas identidades de Nielsen utilizando a simetria BRST. Aqui tem um termo de Faddeev-Popov e depois temos o termo de fontes. Rho é a fonte associada à variação de BRS de A, e depois temos uma fonte associada à variação de BRS de C. Tanto S de A quanto S de C são não lineares. A mesma coisa acontece com a variação do espinor-psi e do espinor-psi barato. Então, essa é a ação trilevel. Ela obedece à identidade de Slavnov-Taylor, né? E a forma funcional desta identidade é dada por esta expressão aqui. Então, agora, para entendermos um pouquinho a questão do contratermo invariante, da liberdade que temos de introduzir esse contratermo ordem a ordem numa expansão em loop, vamos supor, por simplicidade, que a gente tenha conseguido construir uma ação quântica, o AMPI, até a ordem loop, né? Então, isso é apenas um pequeno exercício para podermos, assim, entender melhor a questão do contratermo invariante. Então, vamos supor que a gente tenha construído um funcional γ, incluindo as correções quânticas a um loop, e o funcional γ
satisfaz a identidade de Slavnov-Taylor até ordem H cortado. Né? Então, isso significa que, justamente, a identidade de Slavnov-Taylor é satisfeita até ordem H cortado. Então, termos de ordem H cortado ao quadrado não são, por enquanto, investigados. Né? Então, levando em consideração que a ação sigma de partida ela satisfaz a identidade de Slavnov-Taylor por construção, imediatamente segue que esta condição aqui ela se reescreve desta forma aqui. Né? Ou seja, lembrando que B é o operador linearizado de Slavnov-Taylor que possui a importante propriedade de ser nilpotente. Então, há um loop, né? A condição que a ação sigma mais H cortado, gama 1, satisfaz a identidade de Slavnov-Taylor até ordem H cortado ao quadrado, implica que gama 1 satisfaz esta condição aqui. Sendo que B é o operador linearizado, cujo quadrado é nulo. A nilpotência de B já discutimos assim de forma bem exaustiva. Então, a gente tem a condição B gama 1 igual a zero, que vem do fato que nós conseguimos, de alguma maneira, construir um funcional a um loop gama 1 que obedece à identidade de Slavnov-Taylor. Então, desta equação aqui, fica muito claro que nós temos ainda uma liberdade, né? Ou seja, em que esta liberdade significa que nós temos assim a possibilidade, né, de introduzir, de modificar gama 1, introduzindo um objeto, que será chamado de sigma invariante contratermo, e sigma invariante contratermo é a integral de um polinômio local nos campos, nas fontes e de dimensão 4. E sigma invariante, ele satisfaz também esta condição aqui. Então, eu tenho, devido a esta condição aqui, eu tenho toda a liberdade de acrescentar a gama 1 um objeto local, polinomial, nos campos e nas fontes, e nas derivadas dos campos e das fontes, que satisfaz a mesma condição. Então, é claro que se eu agora modifico a ação OnePI e acrescento, em particular, este termo aqui, a nova ação, ela vai, ela continua obedecendo à identidade de Slavnov-Taylor. Ou seja, sigma invariante contratermo representa uma ambiguidade que nós podemos adicionar livremente. Nesse caso específico, a gente considerou só a ordem H cortado, mas isso se generaliza, digamos, a todas as ordens. Então, o que podemos dizer é que a cada ordem nós temos uma liberdade de acrescentar um contratermo, um objeto integrado local nos campos e nas fontes de dimensão 4 e número de Ghost 0,
porque ele tem o mesmo número de gosto da ação de partida, e nada muda. Ou seja, na identidade de Slavnov-Taylor ainda existe uma liberdade, a liberdade de poder acrescentar um polinômio integrado local de dimensão 4 nos campos e nas fontes. E este polinômio de dimensão 4 obedece esta equação aqui. Esta equação aqui, como vocês agora já estão bem acostumados com a linguagem da cohomologia de BRST, esta equação aqui diz que a ambiguidade que existe, ordem a ordem, na identidade de Slavnov-Taylor é algo que pertence à cohomologia do operador B no espaço dos polinômios integrados de dimensão 4 em número de gosto 0. Ou seja, é exatamente o mesmo espaço polinomial da ação de partida. Então, os contratermos invariantes, eles pertencem a um outro setor da teoria. Lembrem que a anomalia de Aldebaran pertencia ao setor de número de Gauss 1 e representava uma obstrução à implementação da identidade de Slavnov-Taylor. Aqui não. Aqui o contratermo invariante pertence à cohomologia do operador B no setor de número de Gauss 0 e dado por polinômios integrados de dimensão 4 nos campos e nas fontes. Portanto, são dois níveis diferentes. A anomalia está no setor de Gauss number 1 e os contratermos invariantes que eu posso acrescentar ordem a ordem a ação gama que eu consegui construir, esse acréscimo não altera absolutamente nada na identidade de Slavnov-Taylor. A ação gama com o acréscimo da quantidade sigma invariante contratermo satisfaz ainda a equação de Slavnov-Taylor. Então, o contratermo invariante, ele pertence à cohomologia do operador B com número de gosto 0, que depois é o mesmo número de gosto da ação de partida. Ou seja, o contratermo invariante satisfaz essa condição aqui, é justamente por isso que ele é chamado de contratermo invariante, porque é deixado invariante pelas transformações de BRST e das fontes encapsuladas num operador B, e por essa razão representa algo de invariante. Ele é deixado invariante pelo operador B. É por isso que nós o chamamos de contratermo invariante. É uma liberdade que sempre existe e que tem que ser fixada de alguma maneira para podermos ter uma resposta única a nível de funções de correlação. Ou seja, esta liberdade aqui, a liberdade de poder acrescentar contratermos locais invariantes, faz com que ainda a gente possa introduzir parâmetros livres na teoria, e esses parâmetros têm que ser fixados com algum conjunto de condições de renormalização ou algum procedimento, por exemplo, a subtração minimal, de tal forma que a resposta final com relação às funções de Green seja única. Muito bem. Então, esta é a liberdade que nós temos, e esta liberdade existe a todas as ordens. Então, a todas as ordens, nós podemos acrescentar um contratermo local, integrado com os mesmos números da ação de partida, e
Do ponto de vista da comologia, este contratermo pertence à comologia do operador B no setor de número de Gauss 4, de número de Gauss 0, e é um polinômio integrado de dimensão 4 nos campos e nas fontes. Muito bem. É por isso que esta quantidade aqui é chamada de contratermo invariante. É uma quantidade local integrada com o número de Gauss 0 e dimensão 4. Então, agora, vamos ver qual é a solução mais geral desta equação aqui. Ou seja, quantos parâmetros livres existem na construção da ação gama e como nós podemos fixar eventualmente estes parâmetros. Então, vamos ver qual é a forma mais geral possível do contratermo local invariante. Então, aqui eu descrevi a ação de partida, e aqui, nesta expressão aqui, eu escrevi o contratermo local invariante mais geral possível. Então, o contratermo local invariante mais geral possível, ele tem, digamos, esta forma aqui. Esta forma aqui não é tão difícil de ser entendida. Ela vem basicamente dos resultados gerais que nós formulamos na última aula sobre a simetria, sobre a comologia do operador de BRST. Então, temos um primeiro termo que é proporcional a F mini F mini. A gente sabe que esse termo aqui pertence à comologia do operador de BRS, a comologia local, e quando este termo é integrado, ele permanece como sendo um elemento da comologia integrada, porque não é a derivada total de nada. Então, este termo aqui é basicamente, neste exemplo que estamos considerando, o único termo que está na comologia do operador linearizado B e é dado por F mini F mini. Basicamente, na comologia do operador B só tem um termo. Então, o parâmetro A0 associado a este termo aqui é um parâmetro livre, que depois eu vou ter que, de uma certa forma, checar como é possível absorver todos os parâmetros livres que existem na expressão mais geral do contratermo local invariante e comparar a forma do contratermo invariante com a ação de partida e ver se eu posso reabsorver tudo através de redefinições dos campos e dos parâmetros. A coisa interessante é que desta expressão aqui, vocês, assim, para quem estiver interessado em ver todos os detalhes, assim, chegar a esta expressão aqui não é tão complicado, é só escrever o polinômio mais geral de dimensão 4 e aplicar a condição B de sigma invariante igual a 0, utilizar também a condição de calibre, nós sabemos que temos a identidade associada à condição de calibre, utilizar também a equação do Gauss. Então, por exemplo, para quem estiver interessado em ver todos os detalhes do cálculo, que em princípio é simples, mas assim, como o número de termos é relativamente grande, tomaria um certo tempo. Então,
é melhor nos focarmos assim no resultado direto. E para quem estiver interessado em ver como se obtém essa relação aqui, por exemplo, pode olhar os primeiros 2, 3 capítulos da tese de doutorado daquela nossa colaboradora, a Nele, aquela tese que eu mencionei na primeira aula. Lá vocês encontram, digamos, todas as etapas que levam a este resultado aqui. Então, este resultado, do ponto de vista da cohomologia do operador B, diz que há um único elemento na cohomologia, que é dado por F'. Todo o resto faz parte da chamada parte exata da cohomologia, ou seja, são termos que são cohomologicamente triviais, porque eles podem ser escritos como variações com relação ao operador B de alguma coisa delta chapéu, né? Essa alguma coisa delta chapéu pode ser escrita como sendo a soma de 3 termos. Então, a solução mais geral da equação B contratermo invariante igual a 0 é dada por esta expressão aqui. Temos um elemento só na cohomologia com um parâmetro A0 livre e todo o resto pode ser escrito como B de alguma coisa. E é claro que delta chapéu tem que ter número de gosto menos 1, porque B acrescenta de uma unidade o número de gosto. Então, para ter número de gosto 0, delta chapéu tem que ter número de gosto menos 1. E delta chapéu pode se escrever como a soma de 3 objetos, né? Delta 1, delta 2, delta 3. Né? Vamos ver primeiro delta 1, delta chapéu 1. Delta chapéu 1, aqui tem um parâmetro Z3 livre, e depois aqui temos o termo de matéria, aqui o campo espinorial, e aqui com as respectivas fontes. E claro que esse termo tem número de gosto menos 1, porque o campo espinorial tem número de gosto 0, né? E as fontes y e y barato tem número de gosto menos 1. Portanto, esse termo aqui tem número de gosto menos 1. Quando eu aplico o operador linearizado B sobre o termo delta 1, vou ter esta quantidade aqui. Né? Isso é muito simples de ver pela própria definição do operador B. Se vocês lembram do operador B, quando ele atua em y barato, ele dá a derivada com relação a psi. Quando ele atua com relação a psi, dá a derivada com relação a y barato e por aí vai. Então, a gente tem essa expressão aqui. Essa expressão aqui é muito interessante, né? Porque estes operadores aqui, n psi barato, ny, ny barato, digamos, em geral, um operador nφ, com φ sendo um campo qualquer ou uma fonte qualquer, não é nada mais do que um operador de contagem, né? Ele conta o número de campos que eu tenho. Φ pode ser tanto um campo quanto uma fonte. Então, aqui eu tenho os operadores de contagem do campo psi barato, menos o operador de contagem das respectivas fontes. Muito bem. E tem um coeficiente livre Z3. Né? Então, o primeiro termo diz respeito à matéria. E aqui tem uma ressalva importante a ser feita, né? E talvez vocês... talvez fosse, de uma certa forma, intuitivo esperar que a ação de matéria
ou seja, I psi barato D slash psi, fosse entrar não na parte exata da comologia, mas na própria comologia. Mas isso não acontece. Os campos de matéria, pelo menos os espinoriais, no caso de campos escalares, temos que ver, por exemplo, se tem um potencial de X, nesse caso as coisas mudam um pouquinho, tem que se ver caso a caso. Mas com relação aos campos de matérias espinoriais, eles não pertencem à comologia do operador B, porque eles assim são gerados, né, por termos tipo delta chapéu. Então eles são recuperados através do pedaço exato da comologia, né? Ou seja, são no dicionário comológico, e o termo de matéria psi barato D slash psi é comologicamente trivial. O que não significa que ele é fisicamente trivial. Não, isso é apenas uma propriedade matemática que ele tem, porque de fato ele entra em todos os diagramas, ele contribui. Então isso não significa que do ponto de vista físico tenha algo de errado com este termo. Muito pelo contrário, este termo vai ser responsável por assim muitos efeitos. É apenas uma propriedade, digamos, da comologia associada ao operador B. Do ponto de vista comológico, os campos espinoriais entram como quantidades que são comologicamente exatas. E isso não quer dizer que não desempenham um papel físico, muito pelo contrário. Este aqui expressa apenas uma propriedade da comologia do operador B, que diz respeito a esse termo aqui, mas não significa que esse termo aqui não tenha um papel importante, muito pelo contrário. Muito bem. Então, o primeiro termo, delta 1, diz respeito ao setor dos espinores e das respectivas fontes. Estes operadores aqui são todos os operadores de contagem. Um operador de contagem é φ d em dφ. Ele conta o número de campos que tem um certo polinômio. Então, o n-psi conta o número de psi que estão num certo polinômio, o n-psi barra o número de psi barra. Aqui tem um sinal menos relativos. Então, a contagem aqui tem um peso negativo e aqui tem um peso negativo. No setor de fontes, temos um peso negativo aqui. Então, vamos agora ao operador delta chapéu 2. O operador delta chapéu 2 tem um parâmetro livre Z1, tem um parâmetro livre Z1, e depois ele se escreve como Rho chapéu. Lembre que Rho chapéu é a combinação de Rho mais a derivada espaço-temporal do anti-Ghost. Eles aparecem sempre na combinação Rho chapéu por causa da famosa equação do Ghost. Então, levando em consideração a equação do Ghost, e o termo delta chapéu 2 possui esta forma aqui. Reparem que este termo aqui tem dimensão 4, porque a fonte Rho tem dimensão 3, o anti-Ghost tem dimensão 2, mas ele aparece com a derivada, então tudo tem dimensão 3, o Rho chapéu tem dimensão 3, o campo AMI tem dimensão 1, então tudo tem dimensão 4. E como Rho chapéu e C barato tem número de Ghost menos 1,
Este termo aqui tem número de Ghost, -1. Agora, da mesma forma como fizemos com o caso, o setor espinorial, vamos atuar no delta chapéu 2 com o operador linearizado, e aqui, como sempre, vamos obter assim termos de contagem, né? Ou seja, NA é o operador de contagem do campo A, NRho, o operador de contagem da fonte Rho, associada à variação de BFS do campo A, e o peso é negativo. Depois temos o anti-ghost, o operador de contagem com peso negativo. Temos também o campo de Nakanishi-Lautrup com peso negativo, e temos também o parâmetro de calibre, né? Esse termo aqui, 2α, D em D-alfa. Aqui tem um fator 2, reparem que tem um fator 2, né? Esse aqui também é um termo de contagem, ele conta assim, a quantidade de parâmetro de calibre que tem numa certa expressão, e cada com peso 2, né? E temos uma constante Z1 completamente arbitrária. Então, a ação de B sobre delta 2 é sempre dada por operadores de contagem, e sem esquecer que aqui eu tenho também o operador de contagem do parâmetro de calibre. Esta expressão aqui é realmente imediata. Ela pode ser obtida utilizando a própria definição do operador B, e utilizando a condição de calibre e a equação do Ghost, né? E nós sabemos que nesta teoria aqui, além da identidade de Slavnov-Taylor, temos a identidade de Ward de calibre e a equação do Ghost. Muito bem. Então, B sobre delta chapéu 2 contém uma quantidade arbitrária Z1, e depois a expressão explícita é dada por termos que não são nada mais do que termos de contagem, incluindo a contagem sobre o parâmetro de calibre. Muito bem, então só resta agora o delta chapéu 3. Delta chapéu 3 também vai ser ele contém uma constante arbitrária, ZC, e depois ele se escreve dessa forma aqui, e traço de sigma C. Sigma é a fonte associada à transformação de BFST de C. Portanto, sigma tem número de Ghost -2, C tem número de Ghost 1. Então, esta quantidade aqui tem número de Ghost -1, como tem que ser. Tem dimensão 4, porque C tem dimensão 0, sigma tem dimensão 4. Então, é um termo que aparece, e ZC completamente livre. E utilizando o operador B, calculando o resultado do operador B sobre delta chapéu 3, novamente temos termos de contagem. Aqui é a definição do operador de contagem. Ele conta o número de campos ou de fontes ou de parâmetros alfas, que no caso do parâmetro alfa não tem a integral, porque é uma coisa, é uma quantidade constante. Então, basicamente, o que podemos dizer é que este termo aqui, com o parâmetro A0, pertence à cohomologia do operador B, e depois todo o resto significa todas as quantidades que dependem dos espinores, dos campos fantasma de Faddeev-Popov, das fontes, Rho, sigma, y barrado, fazem parte do termo exato da cohomologia. Ou seja, numa linguagem cohomológica, são cohomologicamente triviais. O que não significa de jeito nenhum que
não desempenham um papel físico a nível do diagrama de Feynman, muito pelo contrário, eles entram diretamente no diagrama de Feynman e a gente tem que levar em consideração todas as contribuições que estes termos carregam. E essa é apenas uma propriedade matemática, uma propriedade assim relacionada à cohomologia do operador B. É uma propriedade assim, inclusive no caso dos campos de matéria, dos espinores, de fato tem uma relação com o fato que, basicamente, assim, se eu for olhar o campo espinorial, aqui a gente utilizou uma parametrização em que a constante de acoplamento G aparece sempre na frente do termo F' e F', isso se faz com uma pequena redefinição dos campos, né? Então aqui não tem nenhuma constante de acoplamento, porque a derivada covariante agora, como reabsorvi G aqui não tem, é simplesmente assim, dmi menos I a mi psi. Então, se aqui dentro eu tivesse ou se o campo fermiônico carregasse uma nova constante de acoplamento, por exemplo, já eu não poderia escrever esta propriedade aqui, né? O que, por exemplo, acontece com o campo de X, né? O campo de X tem uma parte cinética, né? Digamos, o campo de X tem uma parte cinética, digamos, tem dφ, e depois tem o potencial de X, né? Aqui é φ menos v ao quadrado, digamos, um campo de X na fundamental de ECO2. Então, vocês podem reparar como aqui entra uma nova constante de acoplamento. Aqui não, no termo quadrático não entra, porque entraria a constante G, mas eu já tenho reabsorvido a constante G no termo F quadrado, mas aqui entra uma nova constante de acoplamento lambda, e portanto, no caso dos campos de X, se eu incluísse também os escalares, a parte do potencial de X não poderia ser escrita desta forma aqui. Justamente sobraria uma outra constante de acoplamento, então na cohomologia de B haveria um outro termo associado à existência dessa nova constante de acoplamento. Mas esta é apenas uma escritura matemática, assim, de entendimento do contratermo invariante via cohomologia do operador B. Então, basicamente temos um elemento só na cohomologia e o resto pertence à parte exata da cohomologia, incluindo a parte espinorial. Muito bem. Então, o resultado geral do contratermo invariante pode ser escrito desta forma aqui. Aqui vocês podem reparar que a gente colocou G ao quadrado na frente do termo F ao quadrado. Isso se faz simplesmente com uma simples redefinição dos campos, por exemplo, A que vai em GA e por aí vai. Então, a constante de acoplamento G aparece, essa redefinição faz com que a constante de acoplamento G apareça só na frente do termo F ao quadrado. Então, eu posso escrever todo o contratermo da seguinte forma. Eu tenho o A0, né? Aqui posso escrever esse termo aqui. Se eu calcular a derivada em G ao quadrado desse termo aqui, ele vai me dar um sinal mais e 1 sobre G ao quadrado, tudo ao quadrado. Então, eu vou restabelecer o sinal menos,
multiplicando por g ao quadrado, e tenho um parâmetro a zero. Depois eu tenho os termos de contagem. Tem um parâmetro Z3, tem um parâmetro Z1, e aqui tenho Z1, e aqui tem um parâmetro ZC. Então, quantos termos independentes tem o contratermo invariante local mais geral possível? Existem 4 constantes, livres: A0, Z3, Z1 e ZC. Então, a liberdade que eu tenho é representada por essas constantes. Então, eu tenho que fixar essas constantes, de alguma maneira. A0, Z3, Z1 e ZC. Antes de fazer isso, vamos checar a estabilidade. Outro ponto fundamental na famosa lista. O primeiro ponto é a ausência de anomalias. O segundo ponto, busca do contratermo invariante geral, mais geral possível, que é este termo aqui. O terceiro item da lista é checar que a ação de partida é estável, ou seja, que eu posso, quando eu adiciono o contratermo invariante local mais geral possível, aqui eu coloquei um parâmetro de expansão epsilon. Epsilon pode ser h cortado n, ou qualquer potência de h cortado. Isso significa simplesmente que eu tenho essa liberdade a todas as ordens. Então, estou olhando para o termo sigma mais epsilon da ação invariante. Eu quero ver se eu posso reabsorver o contratermo invariante, redefinindo os campos e os parâmetros a menos de termos de ordem superior. Isso nós já enfrentamos várias vezes, o chamado problema da estabilidade. Então, agora, esta forma paramétrica, esta forma em que eu apresentei o resultado associado ao contratermo invariante, chamada de forma paramétrica. Ela é muito, muito útil para poder checar a estabilidade. De fato, todo o contratermo invariante pode ser escrito como ação de partida mais uma certa operação R atuando na própria ação de partida. Esse operador R, vocês veem que aqui é menos A0 G ao quadrado D em G ao quadrado, mais esse termo aqui, mais esse termo aqui, mais esse termo aqui, mais esse termo aqui. Então, escrever o contratermo em forma paramétrica, como a gente escreveu aqui, é muito, muito útil. Então, o operador R, obviamente, é dado por esta expressão aqui. Vamos ver como ele se escreve. Justamente, ele é dado. Então, aqui eu tenho A0, aqui eu tenho Z3, Z1, Z1, ZC. Então, é como se o operador R praticamente é como se o operador R me dissesse assim, qual é a expansão de Taylor da ação sigma para poder reabsorver os termos A0, Z3, Z1, ZC. É como fazer uma expansão de Taylor. Eu tenho G mais epsilon de alguma coisa, então o primeiro termo justamente vai ser epsilon F atuando na ação sigma. Então, esta representação aqui é chamada de representação paramétrica do contratermo. Ela é muito, muito útil. Então, o operador F é definido desta forma aqui. Então, é imediato verificar que eu posso reabsorver a quantidade A0, redefinindo a constante de acoplamento via este termo aqui. Depois eu posso reabsorver a constante Z3, redefinindo o campo espinorial, psi0, desta maneira aqui,
da mesma forma pelo psi barato, e as fontes também. Lembre que há uma diferença de sinal entre os campos espinoriais e as fontes. E depois o campo A, é claro que o campo A é dado pela quantidade Z1. Então, E1 mais epsilon Z1, está escrito aqui. E o campo ρ vai ser 1 menos epsilon ZU, o campo C barato 1 menos epsilon ZU, campo B 1 menos epsilon ZU. E depois temos o parâmetro alfa. O parâmetro alfa vai carregar esse famoso fator 2. Né? Ou seja, ele se renormaliza da mesma maneira como o campo de calibre, só que ele carrega um fator 2. Né? Isso é simples de ver, porque se eu eliminar o campo de Nakanishi-Lautrup, isso vai me dar um termo que é dA ao quadrado dividido 2 alfas. Então, é claro que a renormalização de alfa é o fator Z de A que entra aqui é 2 vezes, porque é um quadrado, então alfa carrega um fator 2 para poder absorver todo esse termo aqui. Então, o fator 2 tem um entendimento também muito simples, né? Muito bem. Então, finalmente temos os ghosts, né? O ghost ZC, ele a reabsorção do parâmetro ZC se dá através desta equação aqui e da fonte sigma através desta equação aqui. Então, a forma paramétrica do contratermo nos permite praticamente de forma imediata concluir que todos os parâmetros livres que entram no contratermo mais geral possível podem ser reabsorvidos via uma redefinição da constante de acoplamento do parâmetro de calibre e de todos os campos e das fontes. Então, isso mostra a estabilidade. Então, agora temos os fatores Z, podemos escrever uma ação Baire e podemos, finalmente, escolher um esquema de renormalização e dar uma resposta única para as funções de Green. E, obviamente, antes de fazer isso, ainda temos que especificar como que a gente fixa os 4 coeficientes A0, Z3, Z1, Z2. Então, temos que impor quantas condições de normalização? Temos que impor 4 condições, de tal forma que esses coeficientes aqui sejam fixados, né? Então, uma possibilidade por exemplo, é dada por este conjunto aqui, né? Aqui é o capítulo 4 do livro, onde vocês encontram alguns detalhes sobre o cálculo do contratermo invariante. Justamente o contratermo invariante aqui é chamado de L, ele obedece essa quantidade aqui, e como nós mostramos anteriormente, tem a parte da cohomologia, que é dada por f ao quadrado, mais a parte exata, e a parte exata então aqui tem a cohomologia, que é f ao quadrado, mais a parte exata, e a parte exata é justamente dada por pelos termos que a gente chamou Δ1, Δ2, Δ3, esse aqui é o operador de contagem, e estas aqui é uma possibilidade, são 4 condições de renormalização que eu posso impor para calcular os parâmetros, para fixar os parâmetros A0, Z1, Z3 e ZC. Então, tenho 4 parâmetros livres. Aí eu vou impor 4 condições de renormalização. Isso vai fixar completamente a liberdade que eu tenho. Então, depois, uma vez que
a gente escolheu o esquema de renormalização mais adequado para poder fazer os cálculos, a resposta para as funções de Green será única. Então, o estudo da estabilidade é realmente importante para podermos entender, não, é esse caderno aqui, para podermos entender para podermos entender justamente assim para podermos fixar todas as quantidades que aparecem ordem a ordem no contratermo invariante, que nós podemos assim adicionar livremente, e esses parâmetros têm que ser fixados para podermos ter uma resposta única para as funções de correlação. Então, temos feito uma longa viagem, temos entendido bastante bem a questão da anomalia, que é o primeiro passo, como construir teorias que não apresentam anomalia de Adler-Bardeen. Nós sabemos que, por exemplo, utilizando férmions com ambas as quiralidades, não aparece o epsilon mini. Eventualmente se pode escolher uma representação adequada para os férmions, chamada de representação Free Anomaly Representation. Essas representações não contêm o tensor de ABC e por aí vai. Fizemos uma longa discussão sobre isso. Então, o primeiro ponto foi, digamos, abordado suficientemente, a questão de como evitar a anomalia de Adler-Bardeen. Agora, o segundo ponto é verificar a estabilidade, ou seja, o contratermo geral local mais invariante possível. Ele tem 4 parâmetros independentes, então eu tenho que fixar esses 4 parâmetros, tenho que impor 4 condições de normalização sobre a teoria, e uma vez que eu especifico as condições de renormalização, a resposta que o procedimento de renormalização vai me fornecer para as funções de Green é uma resposta única. Muito bem. E eu queria terminar esta aula com algumas pequenas com alguns pequenos comentários. Então, a estabilidade está ok. Nós verificamos a estabilidade, ou seja, a ação de partida, essa ação aqui é estável. Muito bem. Isso significa que podemos reabsorver todos os contratermos utilizando redefinições dos parâmetros e dos campos. Muito bem. A estabilidade está ok. O segundo ponto como já mencionei, os campos espinoriais entram via cohomologia exata. Eles estão associados à cohomologia exata. Essa é uma propriedade, digamos, da cohomologia do operador B. E longe de dizer que esses campos não desempenham um papel muito importante. Nós conseguimos entender o número de parâmetros arbitrários que o contratermo invariante leva, são 4. Determinamos, assim, escolhemos 4 condições de renormalização e agora estamos prontos para fazer os cálculos explícitos, escolhendo um procedimento de renormalização qualquer. E, obviamente, nesse caso em que não temos assim gama 5, tomamos os cuidados para ter espinores com ambas as quiralidades e a praticidade da dimensional sugere que seja utilizada a dimensional. Mas, em princípio, eu já dei uma referência sobre o modelo padrão em que
o Antônio Grassi e seus colaboradores aplicaram toda essa análise que a gente está fazendo ao modelo padrão, né? E lá tem um grau de sofisticação muito elevado, porque tem matrizes γ5, e então tem que se olhar com muito cuidado a questão tanto dos contratermos não invariantes quanto da estabilidade. Inclusive eles discutem também o caso de alguns processos em que utilizam a analítica, por exemplo. Por que não? Mas aí eu vou precisar de contratermos não invariantes para estabelecer a identidade de Slavnov-Taylor. E na primeira parte do artigo que eu mencionei, tem também um pouquinho a discussão sobre os cuidados que tem que é preciso tomar para evitar a presença da anomalia de Adler-Bardini no setor de calibre. Eu queria agora finalizar um pouquinho esta aula mostrando uma das aplicações. Então, basicamente, com toda a discussão sobre a anomalia de Adler-Bardini, os contratermos invariantes locais, as condições de normalização, basicamente nós chegamos no funcional gama, né, o MPI renormalizado, que obedece à identidade de Slavnov-Taylor. Então, essa identidade, ela carrega um número de informações muito grande. Então, qualquer outra propriedade do modelo, da teoria, tem que ser compatível com esta identidade aqui. Esta identidade expressa, assim, o conteúdo das transformações BRST a nível quântico. Uma aplicação bonita da identidade de Slavnov-Taylor diz respeito ao grupo de renormalização. Ou seja, vocês devem lembrar que a gente introduziu o grupo de renormalização na renormalização dimensional, introduzimos as equações de Toft e como se calculam as funções betas e as dimensões anômalas. Então aqui nós temos uma teoria de calibre não abeliana que obedece à identidade de Slavnov-Taylor, e a gente pode se fazer a seguinte pergunta: como se escreve a equação do grupo de renormalização nesse caso? Obviamente, a equação do grupo de renormalização tem que ser compatível com a identidade de Slavnov-Taylor. Então, isso significa que o grupo de renormalização se escreve de uma forma mais precisa, mais particular. Assim, o grupo de renormalização se escreve de tal forma a ser compatível com a identidade de Slavnov-Taylor. Então, o grupo de renormalização diz como os campos e os parâmetros variam quando eu faço uma variação da escala de energia. Então, μ representa a escala de energia. Então, por exemplo, eu pego esse operador e atuo com esse operador sobre a identidade de Slavnov-Taylor. Então, obviamente, como a identidade de Slavnov-Taylor é igual a zero, esse operador, atuando na identidade de Slavnov-Taylor, também vai ser igual a zero. Agora, olhando para todos os termos da identidade de Slavnov-Taylor, vocês podem ver que não tem nenhum μ explícito. O μ está basicamente dentro do gama. Então, esta identidade aqui, ela implica nesta identidade, sendo que S de gama é o operador linearizado completo que é nilpotente, porque justamente S de gama igual a zero. S de gama é o linearizado, agora não o linearizado relativo à ação ao trilevel, mas o linearizado relativo a toda ação. Então, esta equação aqui me diz que a variação da ação, o MPI, com relação à escala de energia, pertence à cohomologia do linearizado associado a gama. E, assim,
só quero dar assim, a resposta final. A construção da cohomologia de S-gama pode ser feita assim a partir de um procedimento iterativo utilizando a cohomologia do operador B, que diz respeito à ação ao trilevel, ou seja, se escreve S de gama como B mais ordem H cortado e depois se avança ordem a ordem. É um pouco trabalhoso, mas no livro existem assim tem toda uma discussão de como, por exemplo, estes operadores aqui, os operadores de contagem, podem ser generalizados à ação quântica gama. Então, a resposta, isso inclusive pode ser um exercício muito bem colocado, e vocês agora têm todas as ferramentas para poder olhar esta equação aqui. Então, S de sigma é o operador linearizado que é nilpotente porque gama satisfaz a identidade Slavov-Taylor. Então, nós sabemos que mi de mi pertence à cohomologia deste operador. Então, como consequência assim de todo um procedimento iterativo de extensão de operadores compostos e de inserções, e basicamente mi de mi pode ser expandido nesta base aqui. Eu tenho basicamente 4 operadores que formam uma base. Esses operadores são basicamente este o primeiro, depois este aqui o segundo, é um operador de contagem, esse aqui o terceiro operador de contagem, incluindo esse termo aqui, esse aqui também é um operador de contagem. Então, esta quantidade aqui pode ser expandida nesta base. Esta base é automaticamente compatível com a identidade de Slavov-Taylor, porque foi construída justamente utilizando a invariância da ação com relação às identidades de Slavov-Taylor. Então, para obter o grupo de denormalização é só expandir este termo aqui nesta base com oportunos coeficientes. Então, eu vou ter um coeficiente para este termo aqui, um coeficiente para este termo aqui, um coeficiente para este termo e o outro para este termo aqui. Então, no grupo de denormalização compatível com a invariância de Slavov-Taylor, irão aparecer 1, 2, 3, 4 coeficientes. Então, a escritura justamente do grupo de denormalização compatível com a identidade de Slavov-Taylor, o primeiro coeficiente associado a g ao quadrado é, obviamente, a função beta de g. Depois eu tenho a dimensão anômala do campo A, que multiplica este operador de contagem. Então, vocês podem observar como o campo B tem dimensão anômala igual à dimensão anômala do campo A, mas com sinal trocado. A fonte também tem a mesma dimensão anômala, mas com sinal trocado. E o parâmetro alfa tem a mesma dimensão anômala do campo de calibre com o fator 2. Muito bem. Depois aqui temos a dimensão anômala do Ghost, com esse operador de contagem, e finalmente a dimensão anômala do campo de matéria, dos espinores, com o relativo operador de contagem. Então, esta expressão aqui dá a forma da equação do grupo de denormalização compatível com a identidade de Slavov-Taylor. É claro que se eu tenho uma identidade que eu consegui provar todas as ordens, qualquer outra propriedade da teoria terá que ser compatível com esta identidade. Em particular, também, o grupo de denormalização. Então, a maneira de escrever o grupo de denormalização compatível com a identidade de Slavov-Taylor
é esta expressão aqui. Né? Esse é um ponto muito interessante, assim, como se passa de um conjunto de inserções ao tree-level, como se promovem essas inserções ao nível quântico. Isso é um ponto bem discutido no livro Algebraic Renormalization. Quem quiser dar uma olhada assim, nessa construção aqui, é bem interessante. Assim. Isso pode ser um tema de pesquisa ulterior. Essas construções assim entram muito na análise algébrica das teorias. Por exemplo, o famoso teorema de Adler-Bardeen da anomalia de calibre que mencionei ontem envolve a dimensão anômala do operador traço de C5. É claro que na hora em que eu falo de dimensão anômala, estou falando do grupo de renormalização. Então, por exemplo, uma coisa muito interessante é construir o grupo de renormalização para todos os operadores que entram nas equações de descida. Por exemplo, tanto da anomalia de Adler-Bardeen, que ontem vimos que entra as equações de descidas terminam com o polinômio de ordem 5 no GOST, e quanto à anomalia 1, que termina com o polinômio de ordem 3 nos GOSTs. E lá temos vários operadores, porque temos um conjunto de equações, justamente as equações de descidas. Um exercício muito interessante, bem bonito, é ver como se escreve o grupo de renormalização para os elementos, para os operadores que entram nas várias equações de descidas. Então, esse é um exercício bem interessante, porque vai envolver a dimensão anômala de gama 5, de C ao cubo, não, a dimensão anômala de C5, perdão, a dimensão anômala de C ao cubo, por aí vai. Então, estamos estudando operadores compostos. Então, o que temos que fazer? Temos que voltar na ação de partida e incluir os operadores compostos que entram nas equações de descidas. Então, aqui temos que acrescentar um monte de fontes, né? Para cada, por exemplo, estudando a anomalia de Adler-Bardeen, vamos ter que incluir 5, 6 fontes, né? Cada uma corresponde a um objeto que soluciona uma das equações de descidas da anomalia de Adler-Bardeen. E, finalmente, tem o último termo, que é uma fonte acoplada ao polinômio de grau 5 no GOST. Então, a ação assim, ganha um certo conjunto de fontes para os operadores compostos que entram nas equações de descidas, e depois, com essa ação, se estuda o comportamento quântico da teoria, o contratermo invariante, se estabelece o grupo de renormalização e, finalmente, utilizando o grupo de renormalização, toda essa construção de poder promover assim da construção de uma base quântica para este operador aqui vão aparecer mais dimensões anômalas, né? Vão aparecer as dimensões anômalas de todos os termos que aparecem nas equações de descidas. Em particular, a dimensão anômala do operador de GOST C5, que como eu mencionei ontem, é nula, por causa de uma propriedade muito interessante. Esse operador ele é BRS invariante, pertence à cohomologia e, portanto, a nível quântico, todas as quantidades que envolvem esse operador a nível quântico não dependem do parâmetro alfa. Então, na próxima aula, eu vou dedicar uma aula
especificadamente para o entendimento do parâmetro de calibre alfa, ou seja, como podemos entender a dependência das funções de Green desse parâmetro de calibre. Isso ainda é uma questão em aberto, né? Introduzimos um parâmetro de calibre, obviamente não podemos esquecer dele. Eu não posso começar a fazer cálculos assim e depois me deparar com alguma coisa que depende de alfa. Ou seja, não é possível calcular uma seção de choque e ter uma seção de choque que depende de alfa. Não tem como assim, aceitar um resultado desses. Então, falta ainda um capítulo bastante interessante sobre o estudo do parâmetro de calibre alfa. Então, na próxima aula, a gente vai se deparar com este problema, com o desafio de como é possível controlar as funções, a dependência em alfa das funções de Green, tanto das funções gauge invariantes quanto das funções gauge variantes, né? Então isso nos ocupará, esse será o tema da próxima aula, o estudo do papel do parâmetro alfa. Então acho que é um ótimo ponto para parar. Então só fazendo um resumo. Primeira etapa, anomalias. Já sabemos como lidar com as anomalias via teorema de Adler-Bardeen. Segunda etapa, busca do contratermo local invariante mais geral possível. Essa etapa também concluímos, porque é a cohomologia do operador linearizado B no espaço dos polinômios integrados de número de Ghost zero de dimensão 4. Aqui demos a solução mais geral possível no caso de campos espinoriais. Se o ponto de partida incluísse também campo de X, interações entre os campos de X com os espinores, termos de Yukawa e por aí vai, tudo tem que ser feito. Tudo tem que ser feito, mas assim, existem referências, tem aquela referência do Antônio Grassi que eu mencionei em algumas aulas, algumas aulas, na aula em que introduzimos a QD ou na aula precedente, mas é uma referência em que se estuda basicamente o modelo padrão. Então a ação é muito mais rica, tem assim campos quirais, tem todo o setor de X. Então nesse caso a determinação do contratermo invariante obviamente não é tão simples assim. Essa aqui é uma teoria, digamos, relativamente simples, tem um grupo GSUN, o grupo também não é um produto de vários grupos, então tem simplificações bastante assim, tem fatores que simplificam muito o resultado final. Então, conferimos a estabilidade, o contratermo pode ser absorvido, o contratermo invariante pode ser absorvido redefinindo campos e parâmetros. Temos 4 parâmetros, A0, Z3, Z1, ZC, então é preciso impor 4 condições de renormalização para fixar esses parâmetros e dar uma resposta única. Então a estabilidade está ok, e o que resta fazer agora é justamente entender um pouquinho o papel do parâmetro de calibre alfa, né? E o que podemos dizer sobre esse parâmetro feito isso, podemos começar a calcular e ter o entendimento dos resultados que serão conseguidos. Por exemplo, se a gente calcula uma função de correlação
invariante de BRS, de BRST, e a um certo momento aparece o resultado final que depende de alfa, a gente já sabe que é melhor voltar atrás, ver com calma os cálculos, porque talvez alguma coisa tenha escapado, né? Então, não deixam de ser assim testes muito importantes, né? Então, a próxima aula será dedicada só ao parâmetro de calibre alfa, que, digamos, ainda permanece um pouco obscuro, né? E depois disso, a gente tem realmente assim um conjunto de ferramentas com que pode enfrentar um cálculo de um modelo mais realístico, tipo modelo padrão, QCD, e por aí vai, né? Então, é um excelente ponto para terminar a aula. E muito obrigado a todos. Então, a gente vai se ver na próxima aula.